tecnologias, às vezes dão um baile aqui na gente, mas vamos lá. Bom, pessoal, como nós havíamos iniciado, eu havia apresentado a Rosângela, advogada, especialista em LGPD, e ela estava falando para nós sobre o que é a LGPD, essa lei que entrou em vigor agora em agosto, e que tem 1 ano para ser regulamentada por todas as empresas, né, Rô? E... Gi, ela já tá em vigor. A regulamentação pode vir aí com a NPD, mas aí a gente ainda não tem essa regulamentação. A partir de sexta-feira ela já está valendo. Então, a qualquer fiscalização, as empresas já podem ser autuadas pelo órgão fiscalizador. Tá bom, então, eu me confundi aqui. Então, não tem problema, é muita coisa. E essa online que nos derruba, né? Mas vamos lá. Então, eu estava esclarecendo que a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Faltou um pezinho aí, porque ela não é só uma proteção de dados, ela é específica para dados pessoais. A gente costuma dizer que é uma parenta, uma prima da GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa. Essa lei na Europa começou depois de alguns vazamentos de dados que impactou não só os negócios, como a vida comum de muitas pessoas. Então, isso fez com que a Europa, no geral, começasse a pensar que todo mundo está inserido de alguma forma tem os seus dados pessoais sob o domínio de outra pessoa através de plataformas. E cada vez mais nós sabemos que dificilmente isso vai andar para trás. Com certeza, daqui para frente, cada vez mais nós teremos os dados inseridos em logins e transitando por redes que facilitam a vida, é óbvio, mas em que também facilita vazamento e expansão, e entrega e explosão desses dados aí para o mundo. Então, em razão de tudo isso, a Europa fez uma lei que é considerada a lei mais rígida, né? A maioria dos países já tem muitas leis. Os Estados Unidos, por exemplo, tem leis estaduais, não tem uma lei geral, mas a Europa foi a que alavancou essa lei mais robusta, essa lei mais determinante. Ela consegue fechar os 4 cantos para que todas as empresas tenham os dados e possam movimentá-los. Então, isso se deu por quê? Por que o Brasil quis criar a Lei Geral de Proteção de Dados? Basicamente por negócio. Quem não tiver uma lei semelhante a essa, dificilmente começará a fazer negócios com a Europa. Então, ela tem um prazo, um time, que quem estiver compliance com a lei europeia tem negócios com a Europa. Quem não tiver, estará fora. Então, o Brasil tem muito interesse na Europa, principalmente por conta dos nossos commodities, razão pela qual ele, em 2018, aprovou a presente lei. Perfeito, Rô. Então, na verdade, a LGPD, ela foi criada, inspirada na lei já da europeia, e se deu em virtude dos escândalos de vazamentos de informações, principalmente pelo Facebook, que foi um dos mais famosos aí mundialmente. Sim. E agora o Brasil precisa se adequar também, pois, caso contrário, aí perde negócios com os outros países, mas, independente disso, nós brasileiros, as empresas brasileiras precisam se adequar,
Então, nós estamos aqui hoje para sanar todas as dúvidas de como fazer esse processo, tá? É muito comum, né, Rô, as pessoas acharem que isso é algo só do meio jurídico, que eu preciso, só o departamento jurídico é que precisa estar a par desse assunto, e na verdade, não só o departamento jurídico, como RH, logística, marketing e principalmente TI devem estar envolvidos nessa implantação da LGPD. Aí você fala assim, mas eu sou uma microempresa, eu não tenho todos esses setores, mas você, de certa forma, sendo uma microempresa, deve você mesmo atuar como todas essas funções aqui. Então, precisa também, né, Rô? É isso aí. No final, a gente vai fazer um comentário mais específico sobre essa questão de microempresa. Mas, assim, como você bem disse, desde a menor empresa até a maior, ela tem que fazer adequação. E realmente a gente chama essa lei de lei multidisciplinar. Não é uma lei que só o jurídico vai dominar ou está sob controle absoluto do jurídico, nem só de recursos humanos, logística, marketing e tecnologia da informação. A gente divide, no geral, 50% jurídico, 50% tecnologia da informação. Mas porque se trata de uma lei da adequação e da resposta e do atendimento à legislação e todo o processo que envolve isso. E os outros 50% de TI não seria só tecnologia da informação, seria mais segurança de dados, né? Porque confunde muito. Às vezes você chega na empresa e fala, você tem TI? Eu tenho. E é um helpdesk. Então, na verdade, não é o helpdesk que vai atender essa legislação. Quem vai atender, quem vai falar a linguagem dessa legislação é efetivamente a segurança de dados. Então, como você bem disse também, às vezes você é pequenininho e você regula lá os seus próprios contratos, você regula mais ou menos a sua área de recursos humanos, as suas entregas, você faz o seu comercial, você faz a sua propaganda, enfim, você mesmo ajusta seu computador, mas tudo isso tem dado pessoal de terceiro transitando. Então, se tem dado de pessoal de terceiro transitando, você vai ter que criar um processo para que esse dado esteja em linha e você consiga saber onde ele entrou na sua empresa e como ele está no momento ou como ele saiu. Perfeito. E aí a gente passa aqui para o nosso próximo slide para que vocês consigam entender o que são dados. Então, o que é dado? Dado é qualquer informação utilizada para identificar um indivíduo. E dentro do dado, aí tem duas subespécies, que são os dados pessoais, que são informações que identifiquem a pessoa, ou seja, nome, identidade, endereço, geolocalização, os cookies que estão sendo muito falados nos últimos dias, e dados sensíveis, né? Dados sensíveis são informações pessoais sobre crianças, idosos, adolescentes, ou até mesmo origem racial, convicção religiosa. Então, isso são dados sensíveis. E dados pessoais, que é o que praticamente todas as empresas coletam, que é nome, CPF, RG, endereço, se englobam dentro da LGPD. Se eu tiver esquecido alguma coisa, Rô, pode me complementar. E, pessoal, quem tiver dúvida, pode ir mandando pelo chat aqui também, que a gente vai visualizando e vai tentando responder para vocês aqui no decorrer da live. E aqui no nosso próximo slide, a gente detalha melhor o que são os dados pessoais, que como eu falei anteriormente, então dado pessoal é o nome completo, data de nascimento, profissão, nacionalidade e até mesmo hábitos de consumo, que é o que nós estávamos falando
quando você pesquisa um determinado produto, aquele produto fica uma semana ou mais te perseguindo ali pela internet. Isso. Isso são dados pessoais. Se você utiliza na sua empresa, então você vai precisar saber como você terá que proteger esses dados mediante a LGPD. E dados que versarem sobre origem racial, convicção religiosa, até mesmo perguntas do tipo filiação a sindicatos, dados genéticos, cor, sexo, isso são os chamados dados sensíveis. Além disso, tem a questão também dos menores e dos idosos. Então, crianças e idosos também se enquadram, mesmo que você peça apenas aí nome, data de nascimento, nacionalidade, se ele for um menor, ele se enquadra também em dados sensíveis, correto, Rosângela? É isso aí. Na verdade, a lei, ela ela não fala de penalidade diferenciada, mas a lei, quando ela chama atenção para esses dados sensíveis, ela está sinalizando um alerta que você tem que tomar cuidado. A partir do momento que é uma lei que trata sobre dados pessoais, e aí tem um requisito para um dado especial, que é o dado sensível, toda empresa que, como você bem disse, toda empresa que trata, e o que é tratar, é movimentar, é usar um dado pessoal, ela tem que usar mediante alguns princípios de atendimento da lei, como, por exemplo, a finalidade. Qual a finalidade de você estar com aquele dado para usar? A transparência. Olha, você tem que demonstrar porque você está com aquele dado e como você vai usar aquele dado de forma clara. E a necessidade de você estar com aquele dado. Então, se você cumpre essa regrinha, você tem que mapear o caminho dos seus dados, mas para dados sensíveis, você tem que tomar um cuidado maior. Por quê? O que a lei quis aqui, né? Por que a gente falou, essa lei nasceu porque por causa do vazamento do Facebook? No âmago da lei, o legislador aqui, ele quer proteger a pessoa natural, que ela tenha o direito de viver a vida dela dentro da privacidade que todo indivíduo tem como essência, e que ele só propague ou só exponha aquilo que ele quiser. Feito isso, com o número e com o fator tecnológico, a inteligência artificial e tudo que está acontecendo no mundo, chegando cada vez mais perto desse indivíduo natural, há que ter regras para que todo mundo que tem acesso aos dados saiba como agir com cada um deles. E os dados sensíveis, entendam bem, são sensíveis mesmo. O menor risco de vazamento pode agravar a vida ou de uma criança, entenda a vida dentro dessa privacidade, de uma criança por toda a sua história. Tem um caso de um adulto hoje nos Estados Unidos, e que ele relatou que uma foto dele de pequeno, eu não lembro exatamente o que na foto, vazou, alguém entregou e caiu num grupo, ainda não tinha rede social, nada, e essa foto ficou eternizada porque quando veio a rede social, incluíram essa foto na rede social. E desde pequeno ele sofre com a exposição dessa foto. Então é um trauma que ele tem. Enfim, imagina isso na vida de uma pessoa. Então, por isso que a lei quis tratar o dado principalmente de crianças e acima de 60 anos, que são os idosos, que são incapazes ou semi-incapazes, para que eles, porque eles
em determinada ponta da vida, ele está fragilizado e às vezes ele por si só não consegue se defender de eventuais ataques ou agressões à sua privacidade. Então, por isso que quem trabalha com dados sensíveis deve tomar muito, muito cuidado. Sim, principalmente quem tem escola de educação aí, a gente pode citar alguns exemplos na questão de dados sensíveis. Quem trabalha com escola de educação infantil, quem... É uma bomba relógio, é uma bomba relógio. Porque quem trabalha com a questão de idosos, os cuidadores de idosos. Sim, então, também. É algo... Exatamente. Bom, agora a gente vai falar quem é quem aqui no tabuleiro da LGPD. Para que vocês consigam entender, a gente tentou fazer de uma forma bem didática para que todos pudessem entender a seriedade do assunto também. Então, existem aqui 4 personagens, digamos assim, personas, o titular, o controlador, o operador e o encarregado. O titular é o detentor das informações, ou seja, a pessoa, o CPF. Eu sou a titular, digamos assim, das informações. Eu sou a Georgia, então eu sou a titular do meu nome, do meu CPF. Depois nós temos o controlador. E o controlador é o responsável pelas decisões referentes ao tratamento dos dados do titular. E aí, quem é esse controlador, Rosângela? O controlador é quem coleta o dado. Então, o titular é o dono da identidade. Então, e a identidade dele está dividido em documentos, em vontades, em jeitos, em forma. Então, ele é o dono da identidade. O controlador é aquele que colhe as informações sobre ou os dados relativos a essa identidade. Que aí é aquela história, identifica ou é identificável. Identifica é quando é personalíssimo. Então, o nome do pai, nome da mãe, RG, CPF, isso é personalíssimo, você não divide com ninguém. Identificável é aquilo que às vezes você divide com alguém, então cor da pele, raça, enfim. Então, tanto o dado identificado, o dado pessoal identificável ou identificado, que é o personalíssimo, são dados pessoais, né? O que caracteriza o dado pessoal? É todo o elemento que leva a você identificar uma pessoa. Você consegue chegar a quem é a pessoa tendo um dado ou um conjunto deles. Perfeito. E o controlador é aquele que colhe os dados do titular e ele pode escolher a forma de tratamento que ele vai dar. Como que ele pode escolher? De acordo com a necessidade que ele tem de tratar o dado. Se ele é, como você citou, uma escola infantil, então o controlador vai colher o dado da criança, e dados sensíveis, dado comum, e ele vai usar para informar o Ministério da Educação, ele vai usar para informar o departamento o ambulatório do colégio, ele vai usar para informar a secretaria, ele vai usar para informar o financeiro. Então, esse dado é tratado, é escolhido pelo controlador aonde exatamente ele vai usar. Então, o controlador é aquele que colhe e determina onde será usado esses dados. Oi? Oi, voltou aqui, eu cliquei, eu estava mutada. Rosângela, só fazendo
uma consideração aqui, o Anderson mandou no nosso chat que no início da live eu acabei trocando, falando que dado não é o mesmo que informação. Dado é o que foi armazenado e informação é o que pode ser extraído dos dados. Então fica a correção aqui, se eu realmente me confundi, desculpa. Eu também, desculpa, não percebi, não. Mas por isso que é bom estar num coletivo, porque a gente escorrega aqui, tem alguém que nos coloca no plumo. E LGPD, gente, é um negócio muito novo, todo mundo sabe, e ainda carece de muitos esclarecimentos. Então, eu costumo dizer, você é especialista em LGPD? Eu estou caminhando para ser. E aquele que disser hoje, olha, eu sou especialista, tudo bem, acho que cada um tem o direito de se achar como queira, mas hoje a gente está todo mundo desenhando o cenário e aprendendo. Então, o que eu estou fazendo é estudando muito e buscando bastante tudo que envolve esse tema, e com a prática a gente vai percebendo o que significa colocar toda a legislação, todos os dados em linha com o que a legislação pede. Perfeito. Ficou corrigido aqui, Anderson. Obrigada pela interação. A gente quer que vocês comentem, fiquem à vontade. E aí a gente vai para o próximo passo, que é o operador. Então, o operador é o indivíduo que realiza o tratamento dos dados em nome do controlador, ou seja, pode ser o próprio controlador ou um terceiro. É isso aí. Então, o operador dentro de uma empresa, que a empresa é a controladora, então pode ser o departamento de recursos humanos. Então, quem trouxe esse dado para dentro? E quem efetivamente vai operar esse dado, né? Quem vai mexer, quem vai olhar para esse dado, quem vai tirar ele daqui, quem vai fazer ele caminhar, né? Porque o trato é o caminho do dado. Então, o operador é esse que tira o dado de um lugar e coloca no outro. Então, pode ser um departamento, pode ser um subdepartamento. E quando é terceiro, aí pode ser, por exemplo, uma empresa que tem um escritório de contabilidade. E ele faz a folha nesse escritório de contabilidade. Então, todos os dados que ele colheu do empregado, ele vai compartilhar com um terceiro, que esse terceiro não teve acesso nenhum ao titular. Ele está recebendo os dados para quê? Para ele tirar o dado do lugar e mandar para o Ministério do Trabalho, para ele mandar para o INSS, para ele mandar para a folha de pagamento, enfim, para o banco. Então, o operador é aquele que movimenta o dado, para ficar mais fácil de entender. Perfeita explicação, Rô. E todo mundo tem um contador, não é mesmo? Pelo menos a maioria. Pequenas e médias empresas, quase 100%. E aí a gente chega a um encarregado, que é o indivíduo nomeado pelo controlador para ser o canal de comunicação entre todas as partes envolvidas. O controlador, o titular e a ANPD. É equivalente ao DPO. Aí eu queria que você explicasse o que é um DPO também. Então, o DPO DPO é o encarregado dos dados, é o responsável que é o auditor. Vamos dar um nome mais simples. É um auditor. A empresa na Europa é obrigatório que tenha o DPO, que é o Data Protection Officer, né? Agora, no Brasil, ainda não é claro. A gente ainda tem que aguardar a agência regulamentadora para ver se ela vai manter uma obrigação de ter um DPO ou um encarregado. Por quê?
fala-se muito que isso pode onerar as empresas, né? Ter a obrigação de ter um profissional desse. E esse profissional hoje é um profissional que está saindo bastante caro. Então, existe essa discussão. Porém, eu diria assim, não se iludam, porque se você não tiver alguém encarregado em cuidar dos dados, você vai adequar, você vai fazer a adequação da sua LGPD e isso vai se perder com o passar do tempo. É importantíssimo que haja um encarregado, que ele vai ser o quê? Ele vai ser o auditor. Você vai pedir para que ele, e não precisa ser uma pessoa, pode ser uma empresa, que essa pessoa, ela se certifique que tudo que foi implantado para ficar em compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais esteja acontecendo fielmente. A LGPD, ela traz um desafio muito grande, que é a mudança de comportamento. É você fazer o que você fazia todo dia, você vai ter que rever e muitas vezes você vai ter que fazer diferente. E isso é difícil. Tirar o ser humano da zona de conforto é difícil. E manter ele fora dessa zona de conforto é mais difícil ainda. Se você não tiver um programa com uma pessoa, um encarregado, uma auditoria, alguém que saiba, conheça a necessidade e o processo, isso vai se perder e o dinheiro, né, o investimento que você fez para fazer a adequação da sua empresa pode se perder e quando você perceber que você tem uma necessidade de atender ou titular ou agência regulamentadora e você não conseguir, você pode ser autuado. Então, o encarregado de dados na nossa Lei Geral de Proteção de Dados aqui do Brasil, é a pessoa que vai manter viva toda a estrutura de LGPD que você criou dentro da sua organização, da sua empresa e do seu negócio. Então, repito, não precisa ser um empregado, você não tem que criar um cargo dentro da sua empresa, você pode contratar esse serviço, mas é importante que se olhe com bons olhos para isso, porque isso é o que vai, ou exceto se você tem alguém que pode fazer esse trabalho para você. Lembrando que essa pessoa tem obrigatoriamente que conhecer bem da lei e ter experiência em lidar com a agência regulamentadora e Ministério Público. Perfeito, Rô. E aí a gente vai entrar já na questão da fiscalização. Então a gente explicou aí quem é, né? Volta um pouquinho. A gente explicou quem é quem no tabuleiro da LGPD, de certa forma que a gente estava falando da empresa, certo? Titular, controlador, operador, e agora a gente vai falar da questão da fiscalização, fiscalizando os dados. Quem vai fazer essa fiscalização é a ANPD, certo? Não só. O Ministério Público também. O Ministério Público, ele já tem um viés, e a gente vai falar no final mais sobre isso, mas ele já tem um viés de proteção de dados, já está se formando como se fosse uma força-tarefa, e o Ministério Público, ele é um órgão diretivo, né, um poder diretivo também, e ele vai poder fiscalizar, sim, ele é fiscalizador, é intrínseco dentro da origem do Ministério Público, cuidar do coletivo. Aqui não precisa nem falar muito, a gente está falando de um coletivo, muitas vezes de abusos, então o Ministério Público, não, apesar dele não estar na lei, né, a lei sugere, então ele já se apropriou e não tem como voltar atrás. Então, não é só a agência regulamentadora, é o Ministério Público também. E pode ser que a gente tenha outros, não sabemos ainda, vai depender da agência regulamentadora, mas pode ser que tenha outros agentes fiscalizadores. Uhum, perfeito. Passa o próximo slide. E aí, a gente falando aqui da fiscalização de dados, nosso próximo slide a gente detalha bem o que é o tratamento de dados.
Então, o tratamento de dados é qualquer movimento ou operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, qualificação, utilização. Explica um pouquinho para a gente, Rosângela, o que é o tratamento de dados? Então, o tratamento de dados é exatamente o movimento que você dá para o dado, qualquer que seja o movimento. Então, aqui tem uma relação. Então, quando você coleta, quando você pega o dado do titular diretamente. Produção, quando você, para criar ou para desenvolver ou para transformar o seu produto, seja ele qual for, você utiliza dado pessoal. Recepção, quando você chega em qualquer local comercial, CPF ou RG, vamos tirar uma fotinho. Classificação, quando você classifica ou para atender uma obrigação legal ou para qualquer pedido dentro da sua estrutura de negócio. Utilização, quando você usa esse dado para promover ou para multiplicar o seu negócio. Transmissão, distribuição, processamento, é quando tudo que você faz multiplicando esse dado, ou seja, você envia ele de forma abrangente. Quando você arquiva, né? Quando você armazena, que é diferente de arquivar. Arquivar é aquele negócio que você guarda. Armazenamento, você deixa ele vivo e, eventualmente, ele está agrupado com algum outro dado ou informação. Quando você elimina, também é um tratamento. Né? Quando você avalia, e, enfim, é todo e qualquer movimento que você faça com o dado. Perfeito. E aí, a gente vem aqui para a questão das bases legais para esse tratamento de dados. Isso. Então, cada base legal serve como uma justificativa legal para que ocorra o tratamento de dados. As bases variam de acordo com o fluxo de dados dentro da empresa e podem coexistir. Então, as entidades que tratam dados pessoais não sensíveis, não sensíveis, de pessoas físicas, elas devem comprovar ao menos uma dessas bases legais para realizar o tratamento. Então, tem aqui elencado várias justificativas, né? Então, o consentimento do titular, o cumprimento... Pode falar, Rô. Só um detalhe. Aqui, porque ele fala menos os dados não sensíveis. Porque se for dado sensível, você tem que ter pelo menos mais de 3. Para você poder estar com esse dado, você está tratando esse dado. Se você não tiver menos de 3, você tem um... Os dados não sensíveis, se aplicar pelo menos... Basta um. Isso. E aí os dados sensíveis, no mínimo 3, certo? Pode ser que a agência regulamentadora regulamente também isso, mas porque não tem quantidade, não está falando em quantidade, mas pelo que a gente vê das bases legais, é necessário pelo menos 3. E assim, consentimento do titular é o exemplo. Eu tenho um site, o meu site colhe informações. Aí você fala assim, mas é só nome, telefone e e-mail. Essa é a base de dados mais rica, né? Você consegue falar, você consegue encontrar a pessoa. Então, é uma base de dados simples, mas ela tem um comércio valiosíssimo. Então, a partir de sexta-feira, agora dia 18, todo mundo que tem no site um espaço onde você colhe esse tipo de informação de titular e não tiver colhido o consentimento dele, você está colhendo informação de forma diferente do que a lei manda e você pode ter problemas com isso. Então, o consentimento do titular, ele tem que vir quando você colhe a informação
por um tratamento específico, e isso tudo tem que estar informado. Quando o titular chega até você, ele já veio. Você formaliza o consentimento por uma questão de legislação. Quando no site, ele também vai até você, só que aí é uma outra estrutura, ele tá interagindo com uma parte de você, com o seu sistema. Então, é importante que antes dele inserir as informações, ele dê um aceite no consentimento, que ele aceite que os dados dele, que ele está depositando naquele local, possam ser tratados nos termos que ele está procurando. Eventualmente, ele quer saber, ele quer se matricular no colégio, ele quer se matricular numa faculdade, ele quer saber o preço, ele quer saber os cursos, ou ele na empresa, ele está interessado num produto, enfim. De qualquer forma, ele tem que dar esse aceite para estar regular. Cumprimento de obrigação legal e regulatória é quando você não precisa do consentimento, porque obrigatoriamente a lei te manda ter aquele dado. Então, um exemplo, empregado CLT. Se eu estou sendo contratado por uma empresa como seletista, eu tenho que entregar no mínimo carteira profissional, documento de identificação, porque uma foto, por quê? Porque esses dados obrigatoriamente devem ser transmitidos e compartilhados com o Ministério do Trabalho e Previdência Social e etc. Então, ele não precisa pedir para o empregado, você consente que eu pegue esses dados? Quando que ele vai ter que pedir o consentimento do empregado? Quando ele tiver uma folha terceirizada, porque daí esse titular, ele entregou o dado para a IBN, ele não entregou o dado para a contabilidade contabilidade, ele entregou para a IBN. Então, a IBN tem que pedir o consentimento dele para ele compartilhar especificamente com esse contador e por que ele está compartilhando. Aí, requisito legal. A mesma coisa quando tem convênio de saúde, a mesma coisa quando tem VR, a mesma coisa quando tem... Toda vez que ele for compartilhar o dado do empregado com algo que não está regulado em lei, tem que ter o consentimento. O uso pela administração pública para execução de políticas públicas, aí é a questão de você ter o dado, e aí é o agente público, né? Ele precisa criar e cumprir as políticas públicas, então ele precisa ter os dados para identificar se a pessoa, enfim, que espaço ela ocupa da sociedade, se é uma pessoa que cumpre seus deveres, se não cumpre, enfim, e isso não precisa de consentimento do titular, é uma necessidade da organização pública. Estudo por órgãos de pesquisa. Para você validar uma pesquisa, você tem que ter a informação de quem você colheu, tem que ser auditado. Então, você não precisa chegar e falar assim, olha, você quer participar da pesquisa? Ah, quero. E aí você tem que tomar o consentimento. Não, é uma pesquisa, mas você tem a obrigação de cuidar desses dados, né? Não é porque você tem autorização, você não deve cuidar. Todos estão amparados com a obrigação máxima de manter esses dados muito bem seguros. Execução de contrato, todo contrato, muito embora você tenha duas empresas dentro do contrato, você precisa dos representantes legais. Então, todo contrato, no mínimo, tem nome, CPF e um e-mail. Ou nome CPF, que são os representantes legais. Então, você não precisa pedir o consentimento dele para pôr o nome no contrato. É uma necessidade daquela operação e daquele acordo entre as partes, que nada mais é um contrato de um acordo entre as partes. A proteção da vida e columidade física do titular é assim. Por exemplo, você tem uma pessoa que se acidentou, né? Uma criança, por exemplo, vamos por mais complexo. Eu tenho uma criança que se acidentou.
E aí você abre os documentos daquela criança e você vê que tá o nome dela, tá a identidade escolar dela, o RG. Você não precisa chegar lá, correr, mãe, pai, eu posso levar o seu filho no médico, eu posso levar ele para o pronto-socorro, eu posso usar os dados dele? Não. A vida e a segurança dele estão acima de tudo. Então, você socorre, utiliza os dados e justifica. Olha, eu usei porque era um estado de necessidade, proteção à vida e incolumidade física. Então, eu estou salvando ele. Então, esse é um exemplo desse tratamento regulado dessa forma. Tutela de saúde é a questão do médico, que o médico já tem todo um regulamento do CRM, e quem trabalha na saúde também tem um regulamento a ser seguido, que é o sigilo, né? Então, já há um sigilo nessa informação, mas a LGPD também veio complementar isso. Então, o médico pode ter todos os dados, a sua história dentro da sua ficha médica e não precisa te pedir o consentimento, porque isso já tem regulamentação própria. Então, isso é da própria profissão. Rosângela, deixa eu tirar uma dúvida só, aproveitando aqui a questão médica. Você comentou a questão da tutela de saúde, então o médico precisa, ele não precisa pedir a minha autorização para ter lá, sei lá, o meu tipo sanguíneo, diabético, enfim. Mas quando a gente chega normalmente num consultório, a gente passa uma série de informações ali para a secretária. Então, os consultórios médicos também têm que se enquadrar na LGPD, em virtude dessa coleta? Sim, na verdade, a coleta feita, por exemplo, por uma secretária, ela vai estar inserida dentro da saúde, ok? Então, ela está dentro de um sistema de saúde. Muito embora ela não seja, a sua profissão não esteja ligada ao trabalho da saúde, ela está dentro do segmento da saúde. Ok. Então, ela já está sobre a regulamentação do sigilo. Mas, além disso, o que a LGPD traz? E aí é bem legal o que você perguntou, por quê? Porque nesses consultórios é importante que as perguntas sejam básicas e pontuais. Básicas e pontuais. Outra coisa, qual é o maior perigo? Não é na hora que faz a coleta, mas onde aquela ficha vai parar? Porque, assim, uma coisa é você preencher, por exemplo, num sistema e esse sistema vai direto para o médico. Outro é você preencher uma ficha que passa por uma secretária, que passa pela outra, que passa pela outra, que passa pela outra e, às vezes, pode estar esquecida em cima de um balcão. E é comum, gente, é comum, a gente não tem essa cultura, não tem essa vivência ainda, então é comum quando a gente trabalha com papel, a gente deixar sobre a mesa. E às vezes esquece de que local que a gente está, o movimento que tem. Então, principalmente saúde, existe uma tendência de que seja efetuado ou online, né? Ou num sistema próprio, que a pessoa chega e preenche a ficha, e essa ficha já vai direto para quem de direito. E não só no médico. Quando você vai fazer um exame, por exemplo, você tem isso, você tem aquilo, você tem aquilo outro, você tem aquilo outro, você tem aquilo outro, você tem... O médico, normalmente, quando você vai, ele até já sabe o que você tem, já tem o seu histórico, e você, normalmente, passa seu histórico para ele diretamente. Quando você vai nesses ambulatórios, é que você se depara com fichas esdrúxulas e que ficam pingando de um balcão para outro. E, por vezes, eu vejo a ficha em cima dos balcões, assim, parado. A pessoa deixa e fala assim, eu vou pegar um negocinho ali. E a ficha ficou lá parada. Entendeu? Então... E aí, aquela questão que você falou da cultura da empresa, está acostumado com aquilo, a zona de conforto, mas que vai precisar se readequar daqui para frente.
Exatamente. Aí é uma zona de conforto, que era super simples, prático, enfim, haverá todas as justificativas, mas o risco é imenso. Agora, vai da empresa. A empresa, não, eu assumo o risco, vou fazer um treinamento, vou ser rigoroso, enfim. Aí é escolha de cada empresa. O que eu tenho visto, eu não tenho experiência ainda com nenhum ramo da saúde. Eu passei perto de ajudei uma amiga numa clínica de oftalmo e dentistas. E ela recomendou que fosse substituídos por totens, comprasse totens ou tablets, para que quando as pessoas chegassem, fosse preenchido por totem ou tablets. E eles viram com bons olhos, né? Lógico, é mais um investimento. Mas se você desenha, pelo menos nesse projeto, você não implementa agora, mas você já coloca dentro de um desenho, você não tira fora do seu radar e você consegue manter isso até o cumprimento, porque o ideal é isso, é você ter um sistema que todas as informações vão para aquele que tem o sigilo da profissão. Para o risco diminuir, né? Para você não ter uma incidência de risco muito alta. Sim. Tá? Não, volta lá. Tem um importantíssimo aqui, que é o interesse legítimo do controlador ou terceiro. Então, aí tem até aí, atenção aos direitos e liberdades fundamentais do titular. O que significa interesse legítimo do controlador? É quando o controlador diz, olha, titular, eu estou com os seus dados e vou continuar com ele, eu vou usá-lo porque eu tenho um interesse legítimo sobre ele. E aí, para que esse interesse legítimo, que é extremamente polêmico e delicado, possa acontecer sem criar precedentes e problemas, né, para o controlador, ele tem que, antes do legítimo interesse, ele tem que fazer o que a gente chama de RIPD, né, que está na lei, que é o relatório de impacto à proteção de dados. Então, ele tem que mapear o dado que ele quer usar, onde ele quer usar, todas as fases e apresentar isso ao titular. Se ele fizer esse RIPD e constatar que o risco de vazamento é mínimo, ou se existe um risco alto de vazamento, mas ele tem uma segurança de dados compatível, sem desrespeitar absolutamente o direito de liberdades fundamentais do titular, ele pode, mesmo contra a vontade do titular, manter-se, ficar com esses dados e utilizar esses dados. Qual que são os direitos fundamentais e liberdades fundamentais do titular que não podem ser desrespeitados? Qualquer que seja o tratamento, o titular tem direito de saber onde o dado dele está, qual o tratamento que está sendo feito e qual o nível de segurança que tem sobre esses dados. E na Lei Geral de Proteção de Dados da Europa, há um prazo mínimo para o controlador responder essas perguntas, que são 72 horas. Na LGPD, nós não temos, então isso vai depender da agência regulamentadora, tá faltando aí regulamentar. Por hora, a gente se apropria da GDPR. Então, a gente fala em 72 horas. Pode ser que seja menos, pode ser que seja mais. Mas então, repetindo, porque esse interesse legítimo é, digamos, a menina dos olhos de todo mundo que gosta e precisa e é essencial tratar dados pessoais. Porque é um momento que o controlador, ele pode ficar com esses dados, tratando esses dados, independente da vontade do titular. Mas, repito, ele precisa dar toda a segurança e essa segurança vem com a RIPD, que é o relatório de impacto à proteção de dados, que na Lei Geral de Proteção de Dados da Europa, eles chamam de DPIA.
né? Então, é o mesmo relatório, só que o DPIA está em inglês e o nosso está as siglas em português. Então, isso é importante que exista aí essa visão do risco de forma bem clara e bem transparente, sob pena de todo o trato que ele fez, sem autorização e o consentimento do titular, ser uma invasão e uma utilização inconforme à legislação. E a proteção de crédito é exemplo do Serasa, do SPC, SPC. Ou eu conheci uma empresa que ela tinha um banco de dados que ela vendia. Não é que ela vendia um serviço de garantia de crédito. Então, por exemplo, você fazia negócio com uma pessoa que te deu o endereço da casa errado, deu o telefone errado, deu todos os contatos errados. E essa pessoa acabou não cumprindo a obrigação que lhe cabia. Então, essa empresa, ela faz uma busca, localiza o verdadeiro telefone, o verdadeiro local, o telefone, o endereço, enfim, ela localiza essa pessoa e te entrega os verdadeiros dados de identificação dessa pessoa. Essa empresa pode agora, com a LGPD, vender essa informação? Ela pode por dois motivos. Primeiro, ela tem o legítimo interesse e segundo, o trabalho que ela faz é uma proteção ao crédito. Então, ela pode manter a venda do seu banco de dados. Legal. Deixa eu ver aqui o próximo slide. Não, aqui. Aí a gente fez uma cartilhazinha aqui para tentar simplificar e resumir todas essas informações, que são muitas. Então, a gente fez uma cartilha bem legal aqui, por exemplo, falando do controlador. Quem é o controlador? É o responsável por tomar decisões no tratamento de dados. Ele coleta os dados? Sim, mas apenas com o consentimento dos titulares. Só aqui, a gente colocou, só esclarecendo aqui uma coisa, Jorge, a gente colocou apenas com o consentimento dos titulares, mas entenda o consentimento como ou o termo de consentimento assinado, ou com o amparo da lei. Se for uma obrigação legal, aquilo que a gente falou, não precisa do consentimento, mas a coleta simples de dado é só mediante consentimento. Ok? Sim, no caso aqui, a coleta de dados se exemplificaria, por exemplo, na questão que você comentou, um funcionário CLT que ele obrigatoriamente precisa entregar os documentos dele para a empresa para finalidade de... Então, essas funções, tanto a obrigação legal quanto o consentimento. Isso. Então, a gente elencou aqui tudo o que cada um deles, o controlador, o operador, o encarregado e o titular. E aí a gente coloca também se ele responde solidariamente, se ele notifica em caso de danos, se ele autoriza o uso de dados e se ele pode consultar os dados. Eu não sei se a gente vai falar sobre cada um, a gente deixa esse material, o pessoal pode consultar, o que você acha? Aí, se o pessoal, não sei se o pessoal tem dúvida, porque aqui a gente já falou do controlador, do operador, e aqui só está mastigadinho o que eles fazem. Se existir alguma dúvida, a gente pode esclarecer, mas eu iria ser redundante, eu iria falar novamente da operação e da responsabilidade de cada um. Uhum. Então, a gente deixa aqui o material. Se alguém tiver alguma dúvida, pode novamente chamar aqui pelo chat. E aí,
a gente entra numa das fases aqui que é uma das mais importantes e acho que todo mundo quer saber, que é como se adequar à lei. Rosângela. Então, a adequação da lei, ela tem que seguir realmente... Depende do negócio de cada um. Não dá para a gente dar uma receita de bolo onde todo mundo, independente do tipo de forno, do tipo de fogão, do tipo de forma, tem uma receita que vai acabar dando certo. Não, aqui não dá. Mas a gente tem assim um geralzão, né? O que eu posso dizer? E aqui, só para eu entender, tem mais alguma coisa para a gente falar, Georgia? Depois desse slide? Não lembro, me deu branco. Esse é o último, não? A gente fala quem vai, a gente acaba comentando quem vai fiscalizar o cumprimento da lei e quem será responsabilizado. Ah, tá. Então, ok. É só para eu saber tudo que eu tenho que falar aqui. Então, vamos lá. Então, precisa de uma reunião de avaliação para conhecer essa empresa. E aí, eu vou dar um exemplo nesse momento assim. Eu tive uma pessoa que é um agente de viagens que me procurou a semana passada. Uma agente de viagem, que é uma mulher. Ela estava desesperada. Por quê? Porque ela tinha ela estava desenvolvendo, ela sempre fez viagens para grupos, ela tem experiência em fazer viagens de grupo, e pela primeira vez uma empresa procurou para que ela organizasse uma viagem, inclusive para ela ser ser a agente de viagem e acompanhar a viagem, para organizar até indo com esse grupo viajar para Disney. Uma guia, digamos assim. Isso, como se fosse uma guia, me fugiu a palavra, é isso mesmo. Como uma guia particular desse grupo, porque essa empresa é uma empresa de logística que trabalhou muito agora na pandemia, e as pessoas, mesmo com todo o estado, com toda a dificuldade, os medos, os empregados foram muito solidários à empresa. Então, os donos da empresa, se sentindo, querendo reconhecer tudo isso, fez uma avaliação, selecionou, salvo engano, 10 ou 15 empregados, e eles vão para a Disney o ano que vem, em julho, eu acho. Só que ele quer já resolver tudo. Ele já quer passagem, já quer comprar as passagens, enfim, ele já quer deixar tudo desde já. E aí, ela tá fazendo toda a tratativa para ele. Na hora que ela começou... vamos fechar, já escolheu hotel, já escolheu tudo. Você pode me passar os dados de todo mundo que vai. E deu a relação do que precisava para fazer a compra das passagens, para fazer o reserva, enfim. Aí o dono da empresa falou assim, olha, tudo bem, mas eu preciso que antes você me entregue a sua política. Ela é uma MEI, só ela, sozinha. Ela é uma MEI. Eu preciso que você me entregue a sua política de dados, de segurança de dados pessoais. Eu preciso que eu não vi no seu site um termo de responsabilidade, um termo de consentimento. Os seus cookies são abertos, você não me pergunta, então eu não sei nem se tem cookies. Então, eu preciso, se em 24 horas você não me der isso, eu não vou poder fazer com você. Aí ela me ligou, assim, desesperada. E eu disse para ela, esquece, não dá para fazer. E me desculpa, se essa empresa diz que você tem 24 horas para entregar, isso é uma corda solta, que a hora que você entregar, ele vai te puxar e vai te degolar, porque vai dizer, tudo o que você fez foi fake. Porque ninguém consegue fazer a política, mesmo você sendo um MEI, porque você tem que desenhar como que você vai organizar esses dados, da onde você vai tirar, onde você vai colocar. A política é isso, é você descrever tudo que você vai fazer. E aí ela me mandou mensagem que está negociando com ele e eu acho que ele vai dar um prazo. E aí vamos ver se a gente vai fazer isso para ela ou não, se vai dar certo. Mas assim, para você ver uma MEI,
Aí, semelhante ao MEI de agente de viagens, eu vou dar um exemplo de um corretor ou dono de uma corretora. Imagina esse corretor de seguros que vai preencher o cadastro de uma família para um novo plano de saúde. O número de informações que ele tem. E muitos corretores são MEI. Então, quando a gente diz, olha, a lei vai afetar pequenos, é pequenos mesmo, é MEI, que é a menor organização estruturada aí de comércio que a gente tem. Então, o que a gente está mostrando aqui é uma estrutura média, tá? Grandes empresas é muito mais do que isso. Microempresas é muito menos do que isso, mas todas devem estar em linha com o LGPD, ok? Feita essa observação, para a gente conseguir realmente adequar, a gente precisa fazer uma avaliação, qual é o tipo de dado que a empresa tem, qual é o fluxo dela, qual o negócio, saber a maturidade das pessoas, quanto maturidade entenda a responsabilidade, quanto a proteção de dados ao coletivo, ao outro. Dependendo da avaliação, vários caminhos devem ser percorridos. Outro caminho importante é a governança. O que é a governança? Eu sei aonde os dados estão, eu sei como eu trato esses dados, como que eu vou tratar a partir de hoje, como que eu vou conduzir tudo isso. A governança é aquele botãozinho que vai dar o caminho que a gente vai percorrer, ou que o encarregado de dados vai percorrer para manter todo mundo na mesma linha e no mesmo fluxo, de acordo com o desenhado na adequação e na implantação. Implantação, efetivamente, é as medidas da governança que você adota para proteger os seus dados. E aí, ela está dividida em ações, administração e a proteção, que não pode deixar de ter, que é a proteção da segurança dos dados. Então, aí é aquela parte onde as empresas de segurança de dados devem atuar. Não adianta você ter um banco de dados imenso, e aí você dizer, olha, eu tenho um antivírus bom, eu tenho uma portinha lá, uma segurança assim, que também eu tenho umas senhas. Não. À medida que você tem o banco de dados, é a mesma proporção para a tua segurança, tá? Por isso que a gente tem que avaliar. Porque às vezes a pessoa guarda aquele dado e nem sabe por quê. Por que você está guardando? Não sei. Quando você usou? Não lembro. Por que você guardou? Todo mundo guarda. Então, assim, a gente, na adequação, a gente questiona isso, que é para dizer, olha, se você for continuar, o teu risco está lá em cima, né? E para quê? Você não está usando. Então, elimina. É simples assim, tá? Monitoramento é efetivamente as revisões, as auditorias, o fluxo. Outra parte importante da avaliação também é a coleta de dados. Muitas vezes você vai usar 3 dados. Você vai usar o nome, o e-mail e o telefone. Mas já que você está perguntando, não custa nada perguntar se ele é branco, qual a religião, se é sindicalizado, se é petista ou é bolsonarista, enfim. Pergunta, para que você está perguntando? Sempre esteve aí. Então, acabou essa cultura do não sei por quê. Todo mundo, na hora que coleta um dado, tem que saber por que aquele dado está sendo coletado. Todos da cadeia, ok? Uhum. Sim, então, para que todas as empresas aí consigam se adequar e precisem de uma
de uma ajuda, existem essas fases que são feitas, que primeiro de tudo é avaliação, precisa, claro, avaliar a empresa, independente aí do porte dela, depois a questão da governança, a implantação, depois de avaliado e feito todo um processo de consultoria, é feita a implantação e depois o monitoramento. E por que é importante se adequar à lei? Porque o próximo slide aqui vai falar da questão de que ela será fiscalizada e haverá responsabilidade sobre esse tratamento de dados. Então, ó, fala um pouquinho aqui sobre a importância de se implementar a LGPD em virtude da fiscalização e da responsabilização. Bom, agora no dia 20, hoje é dia 23, desculpa, me perdi no tempo, que dia é hoje? 24. Hoje é, nossa, 24. 24. Então, hoje é 24. No dia 21/9, o doutor Frederico, que é um promotor de justiça de Brasília, e ele é extremamente envolvido com as questões de dados, ele já vem fiscalizando, ele é do Ministério Público Federal do Distrito Federal, ele já vem atuando proativamente na fiscalização de empresas e a questão do tratamento de dados. E no dia 21, quem tem acesso ao Jota, ou ao UOL mesmo, ou a Migalhas, então ontem, no dia 21, e hoje, várias foram as notícias nesse sentido. Por quê? Porque ele teve a primeira ação civil pública oriunda da Lei Geral de Proteção de Dados. E, pasmem, foi contra uma microempresa de Belo Horizonte. Então, o procurador está em Brasília e ele moveu uma ação coletiva contra uma ação civil pública contra em face de uma empresa, microempresa em Belo Horizonte. Isso é um pouco assustador. Por quê? Porque, a princípio, era um entendimento comum que os impactados seriam grandes empresas ou grandes bancos de dados. Quando a gente tem a primeira ação civil pública de um agente que não é a NPD, que pode multar, sim. A NPD não pode multar. Ela já tem 2 membros, né? Mas ela está sendo constituída, mas ela ainda não pode multar, porque a multa só a partir de agosto do ano que vem. Mas o Ministério Público, ele pode. Ele é um órgão fiscalizador e ele pode. Ele pediu para que essa empresa ela parasse de colher os dados, porque ela não estava ela estava coletando sem consentimento, e ela vendia. Na verdade, era uma empresa que também vendia os dados. E a forma que vendia era meio feira, ok? Então, isso, sem a devida regulamentação, sem a devida consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados, o promotor entendeu que ela deveria parar de coletar os dados e deletar todos os dados que ela tinha, fora a multa, etc. No entanto, quando foi para a vara civil, o juiz, hoje saiu a sentença, ele pediu uma liminar, né, concedendo que a empresa cumprisse esses pedidos dele. Então, a liminar dizia: pare de coletar e delete seu banco de dados. O juiz entendeu que ele extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Por quê? Porque o site está fora do ar. O juiz, na hora que recebeu a ação, foi verificar e o site está fora do ar. Então, ele disse, se o site está fora do ar, é porque ele está se adequando à lei. Então, ele tirou o site fora do ar, a lei agora é de sexta-feira,
Então, ele está se adequando. O promotor já respondeu, não, já discordou e falou, não, ele até ontem, ele estava trabalhando com esses dados dentro da vigência da lei. Enfim, não vamos aqui discutir quem está certo, quem está errado. O ponto é ilusório a gente achar que a lei não vai pegar. A prova que a lei pegou é essa. Vou repetir. O promotor está no Distrito Federal e ele moveu uma ação civil pública contra uma microempresa em Minas Gerais. Então, isso significa que ninguém mais está isento. Óbvio que deve ter chamado atenção a venda desse banco de dados, que assim, eu estou tentando descobrir exatamente o que era, ainda não consegui. Mas isso chama a atenção. Mas já está claro que vai virar uma força-tarefa, né? E já desbravou o território, já saiu do território dele, que era o Distrito Federal. Então, todo mundo... Não espere que a lei vai pegar. A lei já pegou. Já está acontecendo, já é uma verdade. E quem for esperar, pode ser que receba algo semelhante a isso. Pedindo para que você delete os dados, para que você pare de coletar dados. E dependendo da empresa, é vital, é absolutamente necessário manter os dados e o tratamento de dados. Então, todos nesse momento devem parar, olhar para o seu negócio e tentar descobrir a melhor forma de estar compliance com a LGPD, porque escapatória não tem mais. Perfeito, Rô. Sobre a responsabilização. Aqui, a responsabilização, você já deixa claro aqui do controlador e do operador, é assim mesmo, mas eu acrescentaria um ponto. Eu diria assim, além disso, qualquer pessoa que dê causa à vazão dos dados. Então, qualquer empregado que contribua ou dê vazão para a fuga de dados ou que facilite, ele pode ser penalizado. O DPO ou encarregado, ele não é diretamente responsável, mas se ele for negligente e isso ficar específico, ele também pode ser penalizado. É que o controlador e o operador, eles estão diretamente ligados à penalização, mas isso não exime a obrigação de todas as pessoas que em algum momento tratam dados pessoais de alguém. Legal. Deixa eu ver aqui o que nós temos. Bom, alguém ficou com alguma dúvida, quer fazer algum comentário, quiser abrir o áudio também, fica à vontade. Realmente não dava para fazer pelo Instagram, o tempo no Instagram é curto, nós utilizamos aí mais de 1 hora para fazer essa apresentação e o Instagram, muito embora hoje a gente tenha tido esse probleminha no começo do Zoom ter derrubado aqui, eu não sei o que aconteceu, mas o Instagram tem uma instabilidade muito grande, ele oscila muito, trava muito, então nós havíamos já tentado realizar essa live pelo Instagram, não foi possível, nós remarcamos para hoje. Então, Rosângela, eu queria agradecer muito por todas essas explicações, por todo esse conhecimento, esse know-how que você passou aqui para nós. A Rosângela, para quem nos assiste ainda aqui, ela é advogada, consultora e ela também é DPO para a LGPD. Nós ficamos à disposição de vocês pelas nossas páginas, nas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, caso vocês no decorrer aí de semana tenham alguma dúvida ou queiram
falar conosco, nós ficamos disponíveis pelas redes sociais. Quer falar mais alguma coisa, Rosângela? Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, que a LGPD para mim é apaixonante, à medida que ela permite que o indivíduo seja ele à medida que ele quer ser, sem qualquer tipo de invasão, sem qualquer tipo de apropriação que lhe cause prejuízo. Vivemos em sociedade e o brasileiro, no geral, a gente tem a dificuldade de pensar no coletivo e se preocupar, né, com questões como essa. Então, é uma oportunidade de sermos melhores como nação, como sociedade, como pessoas, e como empresários, como negociadores, que os negócios sejam feitos de formas num formato muito mais seguro, muito mais transparente e muito mais limpo. Então, eu gosto de falar sobre essa lei, porque ela traz uma grandiosidade aí para a nossa sociedade. Então, eu queria agradecer todo mundo que participou e principalmente a IBN. E é isso. Qualquer dúvida? Ninguém teve dúvida? Meu Deus, eu não acredito! Eu também estava esperando aqui uma enxurrada de perguntas, mas eu fico feliz com todos os participantes. Compartilhar conhecimento é muito bom, ainda Sim. mais com um tema tão novo como é a LGPD, e como você disse, não existe regulamentação para tudo ainda também, as coisas estão acontecendo e com certeza aí haverá algumas emendas à lei, eu tenho certeza. E, pessoal, muito obrigada, boa noite e até a próxima. Até a próxima, obrigada a todo mundo pela presença. Jorge, mais uma vez, obrigada.